Mateus, no capítulo 26. Mateus 26. Amém? 26, no versículo 33, diz assim: Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fique aqui, vigiem comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Hein? Glória a Deus. Há muito tempo que eu conheço essa passagem, eu creio que você já ouviu falar do Getsêmani e dessa oração de Jesus. Tem alguém aqui que nunca ouviu esses versículos, que nunca ouviu que Jesus ficou aflito e orou pedindo para que o Senhor passasse o cálice, passasse aquela hora de sofrimento da vida dele? Tem alguém aqui? Me ajude a ministrar a palavra do Senhor, me dê um feedback. Tem alguém? Não, né? Todos já conhecem. Seria bom que tivesse muita gente que não os conhecesse, mas você que conhece será abençoado também. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Amém. Aqui nós vemos um discurso de Jesus com os discípulos. Ele diz assim, e eu gostei dessa versão, porque tem umas versões que às vezes a gente não entende muito o que Jesus está falando, mas o Senhor diz: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande, que ela pode me matar. Então fique aqui e ore comigo. Amados, tem momentos na nossa vida que a luta é tão grande, que se não houver oração, a gente morre durante a tribulação. Mas os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. Amém? Você foi escolhido para dar fruto, e fruto que permaneça. Glória a Deus. Você foi escolhido para ser mais que vitorioso. Amém? Então é necessário que você entenda isso. Entenda que o Senhor é Senhor e Ele é Deus. E que Ele sabe qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. Nós às vezes não sabemos que aquela luta que estamos passando é necessária. Que aquele momento de aflição é um momento que o Senhor vai usar mais à frente para um propósito. O propósito é do Senhor. Quem está entendendo? O caminho é dele e não nosso. Muitas vezes nós queremos trilhar um caminho e quer que o Senhor venha nos abençoar, ou venha nos abençoar naquele caminho. Muitas vezes tomamos decisões e pedimos: Senhor, me abençoa nesse caminho que eu estou trilhando. Ao passo que a conversão é outra coisa, irmãos. A conversão é: estou indo neste caminho, e agora eu me converti, eu vou andar no caminho do Senhor. Eu não vou mais andar nos meus caminhos, eu vou andar nos caminhos do Senhor. Quem está entendendo? E ainda que seja de dor, e ainda que seja de aflição, ainda que seja momento de terror. Nesse texto diz que o Senhor, Ele ficou tão aflito, tão aflito, que Ele transpirava sangue, gotas de sangue. Eu acho que aqui ninguém ficou assim. Alguém aqui já passou uma grande luta a ponto dos seus poros começar a suar frio. A gente soa, né? Quem já suou frio aqui?
diante de uma situação. Ter calafrios, você já teve, eu creio. Mas suar gotas de sangue, isso aconteceu com o nosso Senhor. E sabe de uma coisa, amados? Jesus, ele não queria ir para a cruz, queria? Por esse texto você acha que Jesus queria a cruz? Não. Ele veio, ele sabia. Ele conhecia a cruz, ele sabia da cruz. Mas no momento em que foi chegando o momento da cruz, ele entrou sim em uma grande agonia. Ele não queria a cruz, mas ele confiou no Senhor, que a cruz era necessária. E essa noite o que o Senhor me trouxe aqui para falar é de confiança. Você tem confiado no Senhor a ponto de aceitar e entender que tem momentos que é necessário passar, ainda que seja de dor? Amém? Não se estribe, não se apoie no seu entendimento. Veja esse versículo, está em Provérbios, o livro da sabedoria. Abre aí Provérbios capítulo 3. Se não me engano, essa versão minha diz que não se apoie. Três, 5. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho perfeito. A versão que vocês, veredas, e endireitará as suas veredas, é isso? Ele vai mostrar o caminho perfeito. Quem está entendendo? O Senhor tem um caminho perfeito para você trilhar. Mas é necessário você confiar, você acreditar, você se render ao Senhor e declarar que Ele é Deus sobre todas as coisas. Se Ele fizer, Ele é Deus. É muito fácil cantar aquele louvor, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Mas e viver isso? Cantar é fácil, amados, mas viver isso é difícil. E eu vou te dizer uma coisa. Não que eu sei, eu vou falar como Paulo. Não que eu tenha alcançado isso, mas eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Você está prosseguindo para o alvo? Nós precisamos todos os dias acordar disposto a confiar no Senhor, render a Ele todo louvor, toda graça, se entregar verdadeiramente a Ele e declarar: Senhor, o Senhor é Senhor da minha vida. Irmãos, quando você diz que o Senhor é Senhor da tua vida, você confia. Agora, o que nós vemos muitas vezes? Muitas vezes a pessoa está na igreja, mas ela está duvidando da palavra. E isso é o maior pecado, sabia? Tem religioso que diz assim: não pode isso, não pode aquilo, fazer isso não pode, fazer aquilo não pode. Religiosidade. O Senhor não quer religioso aqui. O Senhor quer filhos. Filhos que confiem nele. Eu me fiz uma pergunta esses dias. Aliás, faz muitos anos que eu faço essa pergunta. E a resposta que eu sempre tive foi: eu sempre perguntei, qual foi o pecado de Adão? Nós sabemos que Adão pecou e entrou o pecado no mundo. E pelo segundo Adão, Jesus Cristo, veio a redenção, a salvação. E qual foi o pecado? E eu sempre acreditei, irmãos, que era
era obediência. E eu dizia ainda, é necessário obedecer. Esse seria que ser o vocabulário, teria que ser o alfabeto do cristão. Não A, B, C, D, mas obedecer. Está entendendo? Só que durante essa pandemia, quem é que tem buscado mais a Deus? Quem tem coragem, como eu vou falar agora diante das câmaras, que tem buscado a Deus? Quem tem buscado mais a Deus aqui? Se você tem buscado mais a Deus, glória a Deus. Porque aquele que busca, encontra. Amém? Aquele que busca, encontra. E sabe, amados, essa pandemia me serviu para uma coisa. Sempre orei, sempre jejuei, eu sempre li a Bíblia. Mas agora eu estou fazendo algo um pouco mais. Eu tenho levantado muito cedo para poder estar na igreja todos os dias, de segunda a segunda, para orar durante 1 hora. Um grupo de intercessores, um grupo de colunas da minha igreja que tem orado. E todos os dias o Senhor tem dado palavras para alimentar o povo. E sabe o que está acontecendo? O Senhor tem falado muito mais comigo. E aí o Senhor me respondeu a pergunta que eu sempre acreditei que era a verdade. Não que obedecer, irmãos, não obedecer não seja um pecado. Claro que rebeldia é pecado. Mas sabe qual é o pior pecado? O pecado que Adão cometeu e que muitos de nós cometem. Que é o pecado de não acreditar na verdade. Não acreditar em Deus. Você quer conhecer? Até que hora que eu posso ir, hein? Até que hora? Não, eu sei que nós temos que cumprir um protocolo, amém? O Espírito vai se sujeitar a isso, eu creio. Gênesis, abre Gênesis capítulo 3. Vamos ver mais rápido. Gênesis capítulo 3. Olha o que o texto diz, eu vou ler na minha versão, se você não precisa colocar ali. Não, agora não. Por quê? Porque eu quero que você preste atenção da maneira que está escrito aqui, para você ter um entendimento um pouco maior. Amém? Porque essa versão é um pouquinho diferente, vocês perceberam? Não que esteja errada, a versão não está errada, mas a linguagem é mais atual essa. E diz assim, olha, a cobra era um animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou vocês que não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou, vocês não morrerão. Coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Você conseguiu pegar a revelação desse texto? O que a Eva fez não foi desobedecer. Antes de desobedecer, ela duvidou da palavra de Deus. Ela deu ouvido à voz do inimigo, de Satanás. Amados, quantas vezes Satanás fala aos ouvidos dos crentes? E ele diz, acha, não é pecado não. Acha, isso não vai acontecer. Imagina, pode fazer. Amados, isso é muito mais sério do que você pensa.
Porque duvidar do que Deus está falando é pecado. Quantas vezes Deus já te fez promessas e que na hora da luta, da dificuldade, você diz: ai, acho que Deus não gosta de mim. Deus não vai fazer isso que Ele falou comigo. A minha bênção está demorando, não vai acontecer. Isso é pecado, isso é um pecado. Porque o que a palavra diz? Que o Senhor é fiel para cumprir toda a palavra. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aleluia! Então, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas e a luta, pastora? E o momento de estresse, e o momento de dificuldade, e o momento que parece que nada vai dar certo? É nesse momento que você segura na mão do Senhor e fala: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio no Senhor, vai acontecer da maneira que o Senhor falou, ainda que eu não veja. Quem está entendendo? O Senhor me trouxe aqui essa noite para dizer para você: nada do que Ele te prometeu vai deixar de cumprir, se você confiar nele. Amados, e o pior é que quando Satanás ele sopra mentiras para a pessoa acreditar, a pessoa não perde só a bênção do Senhor na questão de conhecer o bem e o mal, mas ele perde o pior, que é a vida eterna. O Senhor disse para Eva e para o Adão: se vocês comerem, vocês morrerão. Satanás usou a cobra e disse: não, vocês não morrerão. Vocês serão que nem ele, que nem Deus. Quantas pessoas querem ser igual a Deus ou maior que Deus? Querem sentar num trono e ser adorado. E acha que com isso vão ganhar alguma coisa de Deus. Vai perder. Porque o Senhor disse assim: se você continuar lendo o texto, você vai entender que o Senhor coloca um anjo guardando o jardim, para que o homem não coma de uma árvore que ele podia comer, que era a árvore da vida, para que ele vivesse eternamente. Entendeu? Sabe por que Jesus foi para a cruz? Sabe por que foi necessário Jesus ir para a cruz? Porque o homem não pôde mais comer da árvore da vida. E Jesus foi necessário pagar um preço de morte para que nós hoje tivéssemos a vida eterna. Nós quem? Aqueles que confiam nas promessas do Senhor. Aqueles que entregam a sua vida no altar. Não se estriba, não se apoia no seu próprio entendimento, mas vive para a glória do Senhor. Aqueles que aceitam o sacrifício da cruz, esse vive eternamente. Quem está entendendo? Para terminar, tem um texto em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus. Vou marcar. Estou terminando, amém? Olha isso, versículo 36 do capítulo 10 de Hebreus. Vocês precisam, se você não quiser pôr aqui também, eu preferia que vocês prestassem atenção, porque às vezes a linguagem vai ser diferente, você vai se distrair. Eu não quero que o inimigo roube nada do que o Senhor quer falar com você. Vocês estão entendendo? Amém? Eu não consegui achar essa linguagem, essa versão na internet. Se eu tivesse conseguido, eu te falava, mas eu não sei. É a linguagem de hoje. Não foja do texto, amém? Porque eu confiro todos os textos. Leio em 3, 4 versões, até
eu ter certeza do que está falando é aquilo mesmo. Amém? Então presta atenção nesse texto. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois como diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que o aceitam terão a fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Ah, será que eu vou? Acho que eu vou assistir pela televisão mesmo? Pelo celular? Ah, não, acho que eu vou. Essa dúvida é do diabo, porque Deus quer que você aqui, ó, em comunhão, ainda que haja pandemia, ainda que haja sentença de morte, o Senhor zela pela unidade da sua igreja. Quem crê nisso? Amém? Se você de repente foi tentado hoje, ou essa semana, ou você tem sido tentado pelo inimigo a duvidar das promessas do Senhor, peça perdão agora, se arrepende, retorne aos caminhos do Senhor, confia nele, tudo Ele vai fazer. Tudo, Ele vai endireitar os seus caminhos, Ele vai endireitar as tuas veredas. Você vai viver o grande milagre e você vai contar as vitórias ao Senhor. Aleluia, você recebe essa palavra? Então fecha seus olhos e comece a falar com Deus. De repente você vai falar, perdoa-me, Senhor, porque eu pequei contra Ti, como Davi fazia. E ele foi chamado segundo o coração de Deus, não porque ele era um homem que não pecava, mas porque ele reconhecia que Deus era Deus em todo o tempo.